meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Vídeo que hoje é a bordo de quê? Benelli TRK 502. Não é a 502X, é a 502. Ok? Posso já começar a dizer, por menos a nível de preço, é uma diferença de 400 euros da 500 para a 502X, ou seja, uma custará sensivelmente 6.380 euros e a outra custará 6.780 euros. É assim uma coisa. Estamos a sair agora mesmo daqui da Norbox, uns dos stands de eleição que eu seleciono para fazer os meus test drives, e mediante também a variedade de marcas que eles têm e disponibilizam para test drive, e que eu me sinto muito confortável nesta reciprocidade a nível de eu testar as motas e eles, de certa forma, não porem entraves. Ok? Só que à parte. Primeiras impressões aqui da moto é que tem uma posição de condução muito boa, muito direita. Acho que este volante, inclusive, vai mais acima do que aquilo que eu estou habituado, ou das motas que eu já conduzi. Porquê? Acho que também é um bocadinho devido à própria posição que o banco nos confere, ou seja, o banco está muito dentro da moto, ou seja, a gente senta-se numa posição muito baixa aqui na moto, sem menosprezar o conforto do banco. O banco é bastante fofo e parece-me ter uma comodidade muito boa, ou seja, a nível ergonómico o conjunto está muito bem pensado e está a trabalhar muito bem para me conferir conforto e ir numa posição bastante natural. Estou bastante satisfeito para já nos primeiros quilómetros que fiz. Hoje está um dia muito ventoso, vamos ver se a gravação não fica assim um bocado má. Não queremos apanhar aqui multas. Logo ao sair do stand, notei aqui com alguns barulhos parasitas, nomeadamente estas carnagens aqui, ou estes vidros aqui à frente, não vão totalmente presos. Não sei qual foi o motivo deles irem soltos. Não sei se isto é extra ou se é normal na moto. A ver, vamos fazer a nossa incursão na autoestrada, ver como é que ela se comporta. Aqui acabadinhos de sair da nossa incursão na autoestrada. O que é que eu vos posso dizer? Eu tenho 1,81 m,
A nível da posição ergonómica está top a moto, não tenho nada que dizer. A nível de vento, precisava aqui de um bocadinho, de levar aqui sei lá, 5 cm adicionais para ser uma proteção aerodinâmica excelente. Traz aqui os defletores laterais de vento, que eu não sei realmente se isto será de origem, ok? Se vocês puderem ver, eles até nem voam aqui presos. Isto faz aqui bastantes barulhos parasitas. Eles devem ter esquecido de prender esta porcaria aqui, de um lado e do outro. Mas não há de ser nada. Mas, primeiro vou tentar fazer aqui um comparativo com o modelo X. A nível do modelo X, como eu já disse, é os 400 euros mais caro, que é justificado pelo quê? Pela jante raiada, que esta não traz, ok? Esta traz jante de alumínio. A X traz um descanso central, esta não traz descanso central. A X traz um escape mais longo, ok? Esta traz um escape curtinho, ok? E depois isto tudo reflete-se em quê? No peso. Esta 502 que a gente está a testar hoje, o peso dela é 800, o peso dela é 210 kg. A X acresce sensivelmente mais 15 kg em ordem de marcha. O que está denunciado e aquilo que eu vi, a X pesará 235 kg. Também terá uma altura ao solo maior, a X. Ou seja, esta, a normal, a 502, tem uma altura ao solo de 800 mm, ok? Por menos é o que está anunciado. Eu não sinto que ela tenha os 800 mm. Porquê? Porque o banco é muito largo e rouba-me longitude às pernas, ok? Chego com facilidade ao chão, mas acho que não é uma altura com facilidade que se realmente ela fosse os 810, porque o banco é mais largo, rouba-me longitude às pernas, embora eu chegue tranquilo, mas depois mais à frente eu vou parar para vocês verem como é que eu chego ao chão nesta moto. A X, salvo erro, tem 830 mm ao solo, ou seja, já é mais alta. A nível de suspensões também penso que terá um curso maior, o que lhe também confere essa maior altura, ok? Porque teoricamente a X tem um bocadinho mais de vocação para fora de estrada que esta não tem, ok? Tão simples como isso. Agora, de facto, isto é anunciado como uma medial trail, tem todo o aparato de uma medial trail. Ela até, assim, logo o primeiro impacto dela é que ela parece ser muito mais moto do que aquilo que é. Ou seja, é muito encorpada a moto. A moto é mesmo muito encorpada. Para quem não conhece estas motas e vem logo assim à primeira vista ver, até pergunta duas vezes se realmente a moto é só 500 cm3. E é. Agora, ela de facto é muito encorpada mesmo. Eu posso dizer que isto é best-seller no segmento. Mesmo cá em Portugal, eu estive a ver as notícias, em Itália a Benelli TRK bate recordes de venda. É assim uma coisa fantástica. Foi muito bem recebida pelo mercado europeu. Apesar disto ser marca italiana, como toda a gente sabe, foi adquirido por um grupo chinês, o grupo da Kiwei e afins, não é? Que isto agora, eles têm meio mundo de motas. A nível de suspensão, esta aqui não está a filtrar tão bem como eu esperaria, ok? Sinto aqui, se vocês até repararem na minha voz, sinto aqui umas toucadas. Tem um depósito de 20 litros, isto para médias anunciadas mais ou menos de 3.7 litros ao 100,
com este motorzinho de 47.6 cavalos, ou seja, mais ou menos 48 cavalos, a moto porta-se muito bem. Ali a nível da autoestrada, senti vibrações ali a partir das 6.000 rotações, mais ou menos na casa dos 120, 130, que é mais ou menos essa velocidade que ela atinge as 6.000, 7.000 rotações. Notei vibrações no banco e nas pezeiras, e também levo aqui algumas vibrações no volante. Opa, é o que é, não há volta a dar. Mas de resto, a nível de autoestrada, por exemplo, ao contrário do que eu conduzia a CB500X, esta aqui parece muito mais apropriada para fazer viagens em autoestrada, ou não tenho tantos, ou não tive tantos problemas a andar com esta na autoestrada como, por exemplo, tive na 500X. Ok, mas também, a meu ver, são vocações totalmente diferentes. Esta aqui tem jante 17 atrás, jante 17 à frente. Apesar disto, mais uma vez repito, de estar designado como medial trail, ela pouco tem vocação para fazer trail, não é? Porque estas jantes, logo à partida, dizem-nos qual é a vocação dela. Ou seja, jante 17, não é, a meu ver, o mais apropriado para se fazer um fora de estrada, não é? Assim, à semelhança como quando queriam intitular a Honda ENC 750X de moto para fazer fora de estrada. Vocês podem meter qualquer moto fora de estrada, isso é uma verdade. Agora, daí até ela estar vocacionada para fora de estrada, aí já são outros tantos, ok, companheiros? Vocês podem-vos tentar impingir ou dizer que a moto é vocacionada para aquilo que eles bem entendem, mas depois na realidade e mediante as características que a gente vê na moto, confere que isso não é assim tão linear quanto dizem, ok? Ter aqui cuidado, parecem aqui estes artistas. Por isso, vocês é que têm que ver qual é o uso que vocês querem dar à moto. Se eu lhe posso dizer que ela tem aqui algum vertente de off-road, a meu ver tem aí 90-10, assim à semelhança da NC, ok? Vocês poderão fazer uns estradões básicos, mas meter-vos em aventuras nem pouco nem mais ou menos, ok? Embora até ela tenha um peso convidativo, 210 kg, vale o que vale. A X, apesar de estar mais vocacionada para fora de estrada, também tem jante 17, vai-se lá entender, nem sequer meteram uma jante 19 à frente. A única exceção é a jante raiada. E depois ainda tem um peso acrescido de 235 kg. Que também não é nada, ou não é muito apelativo de se mandar para fora de estrada. O travão de trás não é lá muito eficaz nesta moto, posso-vos já dizer. Ali naquela rampinha, sem grande dificuldade, tentei travar só com o de trás e ela deixou uma moto a descair. Por isso, é o que eu digo, a gente também, uma moto está a um preço muito convidativo. Por aquilo que a moto traz, parece-me estar um preço muito assertivo. A moto também é muito básica no que confere a tecnologia, ok? Assim, à semelhança também da CB500X, não é, ou não traz assim tecnologia transcendente. A única coisa que traz de diferente, penso que seja aqui o traction control. De resto, a CB ainda trazia um LCD todo digital, e este aqui ainda mistura parte analógica com parte digital. Ela tem minimamente a informação toda,
ou a informação que nos interessa mais, que é os quilómetros, odómetro, horas, temperatura ambiente, hora, velocidade, rotações e velocidade engrenada. Depois clicarmos aqui também no select, ou que é, vai mudando, nem sei a informação que isto vai mudando. Digo-vos já que o nível de combustível não é muito, ou pelo menos eu estou a ter alguma dificuldade em ler o dispositivo da gasolina, ou ali o manómetro da gasolina. Porquê? Porque ele tanto me dá dois tracinhos, como se eu inclinar a moto passa-me a piscar a reserva. Ou seja, é muito consoante a posição que a moto está e eu nunca tenho a certeza de como está a autonomia de combustível. Ok? Pá, para já é isto. Mais à frente vou parar ali a moto para vos dar uma panorâmica geral, falarmos mais um bocadinho e já voltamos, ok? Até já! Cá estamos nós, companheiros, aqui com a máquina. Esta, pá, parece assim um azul, vou-lhe chamar azul petróleo. Depois até das mais vendidas deve ser as brancas. Pá, depois não sei se terá ali outra vertente em tons de bordo. Pá, a moto é muito bonita. Contudo, pá, peca logo aqui que não é full LED. Se vocês puderem ver, tem aqui um farol halogéneo, depois piscas em LED, mas já traz aqui uma série de extras, a meu ver, bastante engraçados, a nível de crash bars, a nível de proteções de mãos. O escape, era aquilo que eu estava a dizer, vem aqui um escape mais pequenino. Já traz aqui a extensão para levar uma top case, ok? Não traz top case. Opá, já traz aqui esta proteção para salpicos de lama, que eu não sei se é extra, se já faz parte do pack base. Pá, não, sinceramente não sei. A moto esteticamente está muito apelativa, ou seja, isto está muito encorpada mesmo. Quem olha para esta frente não diz que isto aqui é uma moto a 500. Ligou agora a ventoinha. Tem duplo disco à frente, que neste segmento, pá, e neste tipo de motas com preço tão acessível, que não é muito comum, mas já traz duplo disco à frente, jante de alumínio, como eu disse, traz ABS, traz traction control. Pá, traz aqui umas crash bars que já lhe conferem uma proteção muito boa. Como eu digo, esta é 502 normal, ok? Se vocês puderem ver aqui de trás, tem uma frente super larga, super larga. Contudo, não ao contrário, por exemplo, da KTM, da 1290 Adventure, que vou com as pernas muito abertas, aqui o depósito aqui atrás junto ao banco é muito estreitinho. Aquilo que eu estava a dizer, o banco tem uma largura engraçada, mas pá, a gente está muito embebido ou embutido na própria moto. Parece que fazemos parte da própria moto. O que nos confere bastante conforto e uma à vontade com a moto muito grande. Ok? Pá, não gostei muito até ver da agilidade da moto. Ok? Não me conferiu assim, ao contrário de outras motas, não me pareceu em curva muito ágil, mas contudo vou fazer agora umas curvas a ver como é que ela se comporta. Aquilo que eu estava a dizer, um monitor básico mesmo, aqui com informação básica, trip A, trip B, total, não sei o que é que isto faz, isto é para converter em milhas, pá, tem indicação de velocidade e pouco mais de informação, ok? Vamos ver só aí o roncar da bicha, também é outra coisa que o barulho do motor, a meu ver, está muito abafado. Pá, mas vale o que vale, ok? Isto de gostos, a nível de som, vale o que vale, ok? Pá, traz aqui uma tomada 12 volts aqui ao lado, se vocês puderem ver. Aqui, ok? Proteções de punhos, pá, manetes ajustáveis, que é sempre uma mais-valia, ok? E já voltamos, até já.
Cá estamos nós, companheiros. Está aqui a grande máquina. A nível de banco, opá, estes bancos eu vou dizer que me parecem até muito semelhantes a nível de conforto, a nível de design, parecem muito semelhantes aos da JS. Com exceção, em vez de dizer aqui JS, dizem Benelli. O descanso lateral desta, parece-me uma coisa bastante robusta, ok? Ao contrário de outras marcas ditas mais premium, este descanso lateral confere-me segurança, ok? Peca-me aqui um bocadinho por falta de tecnologia, muito básica, muito analógica, alguns pormenores aqui e ali que me parecem de menor qualidade, nomeadamente aqui a proteção à corrente, da maneira como estão aprovisionados os cabos, a nível aqui de cabelagens e tudo mais, assim um bocado a deixar um bocadinho mais aquém. Contudo, a moto, vocês têm que ter em conta que a moto vos confere e vos dá, por um preço bastante acessível, uma gama de, ou um conjunto muito apetecível. Aquilo que eu ia dizer relativamente a eu chegar com mais facilidade ou não ao chão, eu chego muito bem. Ela teoricamente, este modelo tem 800 mm ao chão. O banco é um bocadinho mais largo, é aquilo que eu digo, vai-me roubar um bocadinho de mais longitude às pernas. Também estou bastante satisfeito com o peso, ou seja, a moto manobra-se bastante bem, a embreagem muito levezinha. Outra coisa que eu estou não tão agradado é com as vibrações da própria moto, ok? Por exemplo, eu vou em terceira a 4000 e a moto já começa a conferir algumas vibrações. Outra coisa é que esta moto não tem possibilidade de afinação, por menos na suspensão da frente das suspensões. Atrás, não sei se tem no monobraço, se tem essa capacidade, eu penso que terá sempre algum ajuste, mas esse ajuste não é feito de maneira fácil, ou seja, temos que andar sempre com ferramentas. Se vocês puderem ver, aqui tem ali a possibilidade de ajustar, mas tem que ser com ferramenta. De resto, está uma moto com uma estética bastante apelativa, gosto muito desta cor. Se eu comprasse esta moto seria dentro desta cor, embora tenha noção que, ou por menos aquelas que eu vejo mais, são as brancas, ok? E o que também normalmente sai mais são as X realmente, porque mais 400 euros se calhar compensa as mais-valias que ela traz, nomeadamente descanso central, jante raiada, que confere outra à vontade se a gente for fazer uns estradões, e será principalmente essas as mais-valias. A nível estético, o escape da X também não é um escape tão curtinho, é um escape que vem aqui até mais acima. Vale o que vale. A altura ao solo também é uma mais-valia. As suspensões com um bocadinho mais curso também será uma mais-valia. Eu, se fosse eu, optaria pela X. Contudo, nunca deixando de ter a noção que esta moto, apesar de a apelidarem de medial trail, ela de trail ou potência para fora de estrada terá pouca. Porquê? Porque tem jante 17 à frente e atrás. Mesmo a X tem essa jante 17 à frente e atrás, embora seja raiada. Que me confere também alguma estranheza para esta moto apelidada de trail ou medial trail, que devia por menos à frente ter uma 19, ou por menos a X devia ter uma jante 19 para lhe conferir outra potência para fora de estrada. Não foi, fizeram assim. Ela é best-seller, como eu já disse, é uma moto, a meu ver, para quem tira a carta, como eu digo, da NC, é uma moto muito fácil de se aprender a conduzir, de se conduzir, de manobrar, de se tirar a verdadeira experiência dela. Agora, como eu digo, existem aqui pormenores a nível aqui destes acabamentos, destes plásticos, que vê-se que ela tem aqui alguma falta, que os materiais não são os melhores. Mas
isto é o que é, não se pode ter milagres, ou se tem preço ou não se tem preço, ok? Mas ela está uma moto muito apelativa, ok? Vamos fazer umas curvas e já voltamos. Até já. Cá estamos nós, companheiros, vamos fazer agora aí umas curvas. Para já, o que eu posso dizer é que a nível ergonómico a moto está muito bem conseguida, ok, pessoal? Para mim é dos pontos fortes, a ergonomia. Segundo ponto é a estética. A estética dela, a meu ver, também é uma estética muito apelativa e muito agressiva. Depois, outro ponto positivo é que a marca, quem esteve aos comandos desta moto ou deste modelo e teve a brilhante ideia de lhe encorpar ou de lhe dar um aspecto bastante encorpado, também ganhou aqui uns pontos muito favoráveis, ok? Porque quem olha para esta moto à primeira vista, ninguém diz que ela é uma 500, tão simples como isso, ou seja, parece uma moto, já é um motão, o verdadeiro motão, a meu ver, para mim, não é? É uma mais-valia. Agora, pode haver aí muito boa gente que venha de cilindradas mais baixas e que seja um fator de dissuasão, devido à moto aparentar mais do que aquilo que é, e as pessoas sentirem-se de certa forma intimidadas. Não é o meu caso, já tenho um histórico considerável, por assim dizer. Ou seja, já não é assim com facilidade qualquer moto me intimida. Contudo, tenho sempre respeito por todas, sejam elas mais baixinhas ou sejam elas menos baixinhas. A cilindrada. Vamos dar aqui uma aceleradela. É uma moto que já tem aqui alguma força para vos permitirem pensar, por menos assim, em estradas nacionais, em ter uma capacidade para que vos dá, que vocês possam ter alguma vontade a fazer determinadas ultrapassagens, ok? Eu faço aqui o termo de comparação, por exemplo, com a CB500X, que não tinha essa capacidade, ou seja, porque o motor, ou a programação do motor está feita à velocidade de ponta vir muito lá para cima. Aqui tens um regime médio que é determinado, se deitares uma abaixo, uma velocidade abaixo, tens alguma, a moto tem essa apetência para te facilitar, para fazeres uma ultrapassagem sem grande preocupação. Claro que tens sempre que ter, tens que medir bem, não é? Onde é que vais fazer essa ultrapassagem, isto como em qualquer moto, mas nesta aqui podes ter uma ligeira abertura e conseguires fazer essa ultrapassagem mediante também a tua habilidade, não é? Por exemplo, aqui vou fazer a ultrapassagem em terceira, teve que ser em terceira e eu consegui ultrapassar, ok? Agora se me disseste tem uma explosão de arranque, não vai ter, não é? Isso é óbvio. Vamos fazer aí umas curvas, a ver como é que eu me sinto na moto e já voltamos. Cá estamos nós, companheiros, já fizemos aí umas curvas. Meu feedback, não é má, mas também não é das melhores, ok? Não sei se é devido a este volume muito grande aqui na frente. Eu não sinto a frente muito precisa, ok? A frente a curvar, a fazer curva contra curva, não me confere
aquela segurança ou aquela à vontade como eu senti noutras motas, ok? Se é pior, opá, não será. Se é melhor, não será. Andará aqui mais ou menos aqui a meio ponto, mas não me confere essa à vontade nesta moto. Inclusive entrei ali numa zona mais degradada em curva e a frente não reagiu muito bem àquilo que eu queria dela, ok? Eu queria caminhar a frente para uma determinada posição e isto aliado à suspensão, opá, não me levou para a moto para onde eu queria. Mas esta é a sensação que eu tenho, não tem que ser a vossa. Eu também, é como eu digo, não sou nenhum expert, estou a dar aquilo que eu sinto e aquilo que eu sinto no momento, no que confere um teste de algumas horas, ok? Mas a nível de suspensão e de conseguir levar a moto para onde eu quero, não está no ponto, a meu ver. Outra coisa é a nível da travagem, ok? Embora tenha duplo disco à frente, acho que a travagem é muito progressiva e não tão intrusiva. Ou seja, não vos confere uma travagem imediata, mas gradual, que em algumas situações poderá ser favorável, noutras nem tanto, ok? Essa é a sensação que eu tenho. Conclusões finais relativamente à moto. Posso começar já pelo preço. É um preço bastante apelativo. Traz aqui uma gama de acessórios bastante apelativa também, pelo preço da moto. Ainda traz aqui componentes que já estarão um bocadinho desatualizados, nomeadamente ainda tem o farol, parece ser uma lâmpada H7 ou H4 da Logénio. Tem piscas em LED, este mostrador já não é dos mais modernos, nem pouco nem mais ou menos. Outra coisa que a marca, a meu ver, nesta moto, se acomodou um bocadinho há cerca de 3, 4 anos para cá, que não lhe fez grandes upgrades, nem a nível estético, nem a nível tecnológico, porque simplesmente eu acho que a moto se vendeu muito bem sem grande necessidade de alterações. A meu ver, deve-lhe ter alterado só, como é normal, a nível de palete de cores e pouco mais. Ou seja, já precisava aqui de um upgrade mais substancial nestes tempos que não sei se eles vão pegar nesta moto em 2024, contudo eu penso que eles não irão mexer nesta moto tão cedo. Posso-vos deixar aqui já o meu feedback, porque entretanto para o próximo mês, estamos em janeiro, fevereiro, março, estamos em maio, neste mês de maio, junho, nomeadamente para os finais do mês de junho, está prevista a chegada aos stands, aos representantes Benelli, da 702X, ou seja, e não faz muito sentido eles estarem a fazer um upgrade desta moto se querem dedicar um bocadinho o foco à 702, ok? Tão simples como isso, que vai ser, também tenho muita curiosidade em ver essa moto, ok? Por isso deixo aqui só uma salvaguarda, do qual o motivo pelo qual eles não estarão neste momento tão interessados em desenvolver esta moto a nível tecnológico e a nível estético. A nível estético vale o que vale, agora a nível tecnológico acho que já merecia esta moto, o que lhe ia conferir outro tipo de preço, menos apelativo, não é? Como é óbvio. Por isso, é uma moto que eu vejo a utilizar no dia a dia. É uma moto bastante polivalente, que se faz umas incursões em autoestrada sem problemas nenhuns. Se não formos ter tanto em consideração as vibrações que ela nos confere a nível de peseiras, a nível de banco e a nível de volante,
é o que é. Pá, uma moto bastante económica, pá, 3.7 litros ao 100, é uma moto bastante poupadinha, com um depósito de 200 litros, de 20 litros, desculpem, que deve ser dos poucos depósitos com esta capacidade no segmento, pá, que lhe dá fácil uma autonomia de 450 km, à vontade, meus amigos. Assim fácil, que também, pá, é uma mais-valia, porque não teremos que recorrer tantas vezes às bombas, não é? Principalmente quem faz tiradas mais longas, quanto mais autonomia a gente tiver, melhor, não é? Por isso, conclusão e resumindo, estou bastante satisfeito com a moto. Temos que ter em consideração na gama e no patamar onde ela se insere, pelo preço que ela está a ser vendida, ok? E por aquilo que ela traz, ok? É uma moto bastante completa pelo preço que ela está no mercado. Atenção que isto é sem legalizações, ok? A legalização é mais cerca de 500 euros, 500 e poucos euros, ou seja, nesta moto custará 6.380 euros, salvo erro, acrescenta-lhe 500 euros, já irá quase para os 7.000 euros, ok? E na versão X já irá para quase os 8.000 euros, ok? Tem que ter isso em consideração. Mas, por exemplo, a nível de crespás vocês não têm que lhe pôr, a nível de proteções de mãos não têm que lhe pôr, pá, são sempre poupanças muito bem-vindas. Depois, é uma moto que, a meu ver, já confere uma fiabilidade muito boa, ok? Porque eu conheço esta moto, sei lá, desde meados que ela saiu, não sei se terá sido as primeiras versões em meados de 2014, 2013, e elas traziam aqui alguns bugzitos, nomeadamente a nível de parafusarias e situações elétricas, que já foram resolvidas e muito bem resolvidas. Neste momento, pá, inclusive existem relatos na net de motas com 80.000 km feitas em apenas um ano e a moto zero problemas, ok? Foi mudanças de fazer as manutenções normais, meter combustível e andar, não tiveram problemas nenhuns. Por isso, eu penso que a moto tem uma fiabilidade muito boa, de uma manutenção muito acessível também, paga um imposto de selo também muito baixo mesmo. Eu não sei se estará, já agora deixo aqui uma correção, que a CB 500X paga um imposto de 30 e tal euros, ao contrário daquilo que eu disse, que pagava 50 e tal euros. Eu penso que esta aqui também andará nesse patamar, ou paga aos 50 ou paga aos 30 e tal euros. Anda assim numa coisa, também muito económico, também é uma mais-valia, ok pessoal? Por isso, pá, uma motinha muito competente, neste momento posso dizer bastante fiável, por um preço bastante acessível e que vos confere uma polivalência também muito boa, tanto para uso diário como viagens mais longas, até se vocês quiserem arriscar umas saídas de estrada softs, embora nela não tenha apetência com isso. Pontos menos positivos, a suspensão não fiquei muito agradado, a travagem não fiquei muito agradado comparativamente à minha experiência, ok? E no que confere a fazer curvas também não foi a melhor experiência que eu tive, ok pessoal? É o que é. Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho!